O tema de hoje, ele é muito complexo. Parece fácil falar de Salomé, mas eu fui estudar para montar essa live, gente. É uma complexidade, é uma vastidão de informações que numa live de meia hora não vai dar pra gente abordar tudo, né? A gente vai passar por aquilo que dá, né? E aí, se alguém tiver alguma questão, quiser perguntar, enfim, estou aqui disponível para isso. A gente pode estudar junto também. Mas eu vou começar pela Salomé, que está na Bíblia, não é? Ela é filha de Heródias. Enfim, tá em 2 versículos de Mateus. Então eu vou ler aqui o trecho, né? Então, por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Então, o que a gente está percebendo aqui? Heródias era mulher de Filipe, irmão de Herodes, o tetrarca, e eles estavam vivendo juntos, e João Batista dizia que não era permitido que ele vivesse com a mulher do irmão. Por isso ele estava preso. Então, Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. João Batista, o profeta, nós sabemos, né? No aniversário de Herodes, a filha de Heródias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Nesse trecho da Bíblia não se diz que o nome da filha dela é Salomé, mas historiadores do século I associaram que Salomé era filha de Heródias, que foi essa que dançou no aniversário de Herodes, e aí agradou tanto a ele que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Então, esse é o relato bíblico da dança de Salomé, que originou uma série de outras produções que foram inspiradas nesse relato bíblico, né? E aí houve no século XIX um período que algumas pessoas chamam de salomania. O que aconteceu? Essa história relatada na Bíblia, ela inspirou vários poemas, várias histórias, várias obras de arte, e isso gerou uma espécie de uma moda das pessoas representarem a história de Salomé. Mas essa moda, ela ficou muito mais em voga depois que Oscar Wilde, né, um escritor, lançou uma obra, uma história, Salomé, uma peça de teatro, em 1893. Quando eu estudei isso, eu pensei, nossa, 1893 parece que é uma data cabalística, porque tinha a feira de Chicago, onde disseram ter dançado a Little Egypt, enfim. E aí Oscar Wilde lançou essa obra, Salomé, em 1893. Tem um livro de um autor chamado Tony Bentley, Sisters of Salomé, Irmãs de Salomé. Esse autor, ele aborda essa febre, essa salomania, em que várias pessoas do Ocidente representaram Salomé com danças, peças de teatro e poemas, histórias, escritos e textos e tudo mais. Nesse livro do Bentley,
ele se aprofunda nas histórias de pessoas, de mulheres. No caso, a Maud Allan, de quem eu vou tratar aqui nessa live, também vou falar dela. A Mata Hari, que acho que algumas pessoas conhecem, né? Uma conhecida performer e também espiã. Sobre isso vocês podem estudar. E da Rubinstein e Colette. São pessoas que representaram Salomé nesse período da Salomania. Olha, Leandro está dizendo aqui: esse relato me inspirou a criar algumas cenas em dança na própria Via Sacra em Planaltina DF. Muito legal! Depois, se quiser falar alguma coisa sobre isso, a gente pode até fazer uma live conjunta, você contando essa sua experiência. Tenho interesse. Podemos fazer semana que vem, se você puder. Mas vamos aqui retomar toda a forma como a gente tem trabalhado nesse perfil aqui. Essa construção, a salomania, né? Essas salomés que foram representadas no século XIX, o que elas têm a ver com a dança do ventre? E o que elas guardam, né, de similaridade com o relato bíblico? Essas salomés todas que foram criadas, elas são construções orientalistas. Então, retomando, o orientalismo é o quê? É uma visão que o Ocidente cria sobre o mundo oriental. Né? Esse orientalismo que inspirou o Oscar Wilde, que é o mais famoso, o autor mais famoso a ter falado sobre Salomé, a ter criado uma obra sobre Salomé, né, no mundo ocidental, né? E ele fez isso inspirado em obras orientalistas. Então, o Gustave Flaubert, ele compôs uma novela com o título Heródias, que é o nome da mãe de Salomé. Ele se inspirou no relato bíblico e também em viagens que ele realizou pelo Oriente. Nessas viagens, ele encontrou dançarinas egípcias e, pelo que eu li, não sei se isso é verdade, ele ficou meio encantado com o movimento de pescoço das dançarinas, né, esse que desliza e tudo mais, e achou que isso tinha relação com a decapitação, alguma coisa assim. Então, ele associa a dança de Salomé a uma dança oriental que acaba sendo, eram danças que inspiraram a criação da dança do ventre, tudo mais ou menos na mesma época. E é nisso que o Oscar Wilde vai beber para criar a Salomé dele. Né? Então, no livro Sisters of Salomé, do Tony Bentley, o autor afirma o seguinte, né? Para as mentes ocidentais, o Oriente não era regulado pela moralidade cristã e os 10 mandamentos, mas era regulado pelo sol, sensualidade e ópio. Olha aí o pensamento orientalista moldando o que o mundo ocidental vê dos povos orientais. Olha que redução, né? Você reduz toda uma população, toda uma riqueza, toda uma cultura a sol, sensualidade e ópio. Nós, brasileiras, sabemos que também somos reduzidas a isso, né? O que o povo pensa do Brasil. Sol, futebol, dança, carnaval, tudo mais, né? Como se tudo que tem na cultura se resumisse a isso. Quando a gente sabe que isso é mentira, né? Só que o Gustave Flaubert, ele traz essa história de uma forma, o Oscar Wilde já vai tomar uma liberdade um pouco maior para compor essa obra de arte dele. Tem problema nisso? Não. Você se inspirar em alguma coisa, que nem o Leandro está falando aqui, que se inspirou no relato bíblico da dança de Salomé para criar uma peça, uma dança, um espetáculo, uma obra de arte, gente, a gente pode se inspirar em qualquer coisa. O problema está onde? Em que muitas pessoas acabam associando e afirmando que Salomé dançava a dança do ventre, que Salomé dançou a dança dos 7 véus.
E aí sobre isso a gente vai falar, porque o Oscar Wilde coloca Salomé dançando uma dança dos 7 véus. Então, a dança de Salomé, no texto do Oscar Wilde, ela se transforma em uma dança de 7 véus em que ela vai tirando esses véus, quase como um striptease. Então vamos pensar, isso foi em 1893. Como era a mentalidade dessas pessoas, né? O que será de impacto que causa uma dança de uma personagem bíblica que vai se despindo, que vai tirando véus e vai contagiando aquela atmosfera para depois conseguir aquilo que ela quer. A dança do Gustave Flaubert, pelo que eu pesquisei, ela tinha outras características, né? O Wilde ele transforma bastante essa dança. Na dança do Flaubert, a dançarina ela era mais acrobática, circense, com características medievais, dançando com um pandeiro na mão. Oi, Giga, seja bem-vindo. A gente está falando sobre Salomé. Você chegou bem na hora do pandeiro, por coincidência, né? Percussionista. Então, veja só. O Gustave Flaubert traz uma dançarina com características medievais, dançando com um pandeiro na mão, fazendo malabarismos, acrobacias. E o Oscar Wilde, ele transforma isso numa dança de véus, que a pessoa vai tirando os véus e vai seduzindo. Então, olha a transformação. É com isso que a gente tem que tomar cuidado nas narrativas que são construídas sobre a história da dança do ventre. Que muitas vezes a gente vai acreditar, então Salomé dançou mesmo dança do ventre lá, né, no primeiro século da nossa era, né, o século I depois de Cristo. Não sei, né, quem foi transformando isso foram essas pessoas. Então, nas palavras do Tony Bentley, a dança em Wilde manipula os atos de ocultar e revelar, usando os véus, com um paradoxo, erotismo, vulnerabilidade. Então a pessoa dança, se mostra e se esconde, ela se oferece e se põe vulnerável, ela trabalha um erotismo, ao mesmo tempo uma sensibilidade e conecta desejo e indisponibilidade, nesse aspecto de estar com os véus a cobrindo, né? Então, ele trabalha muito com esse paradoxo. Eu li algumas críticas sobre o trabalho do Oscar Wilde e algumas pessoas chamam o trabalho dele, falam que o trabalho dele é repleto de uma narrativa psicossexual, muito erotismo, necrofilia, porque coloca, depois que a cabeça de João Batista é cortada, parece que a dançarina acaba que beija essa cabeça inclusive ele cria uma narrativa de que Salomé sentia desejos por João Batista. Isso tudo foi criação do Oscar Wilde. Isso não está na Bíblia, a gente não tem referências disso. Em alguns estudos, Salomé tinha 12 anos de idade quando dançou, né? Então, talvez a dança que ela tenha feito não tenha tantas características, né, desse erotismo, dessa feminilidade exacerbada. Então, cabe aí mais pesquisas, inclusive recomendo, né, tem pouca coisa escrita sobre Salomé e essa relação com a dança. Eu não encontrei teses ou dissertações nos nossos bancos brasileiros sobre a salomania. Eu esperava ter encontrado, mas não encontrei. Eu encontrei muito mais textos em inglês e espanhol do que em português. Então, essa dança dos 7 véus, o que ela trouxe, né? O que ela traz? Volta esse paradoxo, essa associação que as pessoas fazem, até essa dúvida de, nossa, mas no mundo árabe as mulheres se cobrem, colocam véus e ao mesmo tempo elas dançam dança do ventre, mostrando o ventre. Como é que é isso, né? Como é que é esse paradoxo? Então é meio que essa dança que o Wilde traz, ele reforça esses estereótipos, até a islamofobia, né? Esses pensamentos estereotipados sobre essa mulher oriental que dança a dança do ventre. Esse paradoxo incomoda demais a mente ocidental. E essa mente ocidental
com esses paradoxos, ela vai criar essa salomania. Então, você provoca a mente com o paradoxo e essa mente acaba se tornando criativa, criando narrativas, danças, obras, tudo baseado nessa inspiração artística. Vou repetir, para inspiração artística, gente, não temos problema algum que a pessoa faça o que ela bem entender. Agora, para informações históricas, teóricas, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu cheguei a ler em livros que eu consultei que a dança do ventre se originou na dança de Salomé. Isso está escrito em alguns referenciais. Enfim. Aí a gente chega em quem? Na Maud Allan, que eu falei que ia falar sobre ela aqui. Quem é essa mulher? Ela foi autora da performance The Vision of Salome. Ela é uma dançarina canadense e iniciou a carreira dela na Alemanha e acabou se tornando mais visível, né? Ela teve mais notoriedade na Inglaterra na primeira metade do século XX. Para vocês terem uma ideia, né, nesse início de século, do século XX, ela realizou só em um ano, em 1908, 250 performances no Palace Theatre de Londres. Então, não é pouca coisa, né? Num ano, você realizar 250 apresentações. E a performance dela é considerada transgressiva porque ela apresenta uma mulher ocidental como uma mulher oriental dançando. Isso não era comum nessa época. A pessoa ter essa coragem de, sendo uma mulher ocidental, nesse período do início do século XX, com essa moralidade tão forte que cobrava das mulheres um pudor, uma mulher canadense morando na Europa dançar uma dança, a dança de Salomé, na performance que ela criou. Só que essa mulher, essa Maud Allan, ela foi muito inteligente, ela usou muito uma estratégia de marketing positiva para a época, né? Porque as pessoas descreviam a dança dela como uma dança que era oriental, mas era bonita. Porque nessa época, a dança oriental, muitas vezes ela não era vista como uma dança bonita, ela era vista como uma dança feia, com excesso de conotação sexual. Alguns até descreviam como repulsiva. Eu já li vários escritos dessa época, né, do final do século XIX, início do século XX, criticando muito a dança do ventre, a dança oriental, as danças que eram performadas dessa maneira. Então, o que ela fez? Ela retirou da dança dela qualquer conotação sexual. Esse processo de retirar a conotação sexual das danças, isso acontece muito. Né? É como uma higienização, uma limpeza de uma dança para que ela seja considerada erudita, ou clássica, bonita, que possa ser vendida, né? Que agrade a um público. A gente vê muito isso atualmente com danças como o twerk, danças, o funk mesmo, carioca. As pessoas que se incomodam muito com a sexualidade presente nos corpos que dançam. Então, às vezes, para criar uma obra de arte, a pessoa pega aquilo ali, transforma e torna em uma outra linguagem, né? E outra coisa que essa mulher faz, ela traz uma inovação no figurino. Porque até onde eu pesquisei, isso aí também cabe muito mais pesquisa sobre isso, mas os figurinos antes eram retratados com um vestido. E ela faz duas peças. Ela deixa o ventre nu, num traje de um sutiã e um cinturão, bordados com pérolas e joias. Pelos relatos, parece que eram pérolas verdadeiras e joias verdadeiras. E ela tinha uma saia transparente. E depois, se você procurar no Google, você vai encontrar imagens dessa dançarina com esses trajes e fazendo suas performances. Inclusive, ela usa uma cabeça de João Batista durante a performance dela. Ela pega, ela interage com essa cabeça, a cabeça vai pro chão, ela finge que vai beijar. Tem que pesquisar um pouco mais essa dança para
saber. Oi, Juliana, cheguei agora, estou amando, vou voltar no perfil para assistir depois. Tá certo, mas eu vou agora fazer meio que um resuminho de tudo que eu falei, né? Então, o que que acontece? A gente pega uma Salomé que vem de um relato bíblico. Eu até li no início da live o trecho onde ela se encontra em Mateus, né, no capítulo 14, versículos de 1 a 10, falando sobre essa dança de Salomé que foi performada no aniversário do tetrarca Herodes. E tinha todo um contexto no qual a mãe da Salomé estava tendo um caso com esse Herodes, queria se casar com ele, e ele era irmão do marido dela. João Batista, ele condenou essa relação, aí o rei, o tetrarca, mandou prender João Batista. Ele queria matá-lo, mas tinha muito medo das reações da população, que consideravam João Batista um profeta. Isso tudo era mais ou menos no ano 29 da era depois de Cristo. Salomé, pelos relatos que eu estudei, ela tinha cerca de 12 anos e ela faz uma dança que agrada demais ao Herodes, e ele promete a ela, ele faz um juramento que daria a ela tudo o que ela quisesse. E ela pede a cabeça de João Batista. Esse relato bíblico, né, do início dos nossos 2000 anos aí de história cristã, ele inspira uma série de autores, de homens. Carlos Saura fez um filme belíssimo sobre Salomé. Nunca vi. Vou procurar. Me interessa. Então, ao longo de muitos anos, parece que teve um episódio com Santo Agostinho também, ele trazendo essa Salomé deixando de ser uma menina inocente que dança e faz o desejo da mãe, para ter um pouco mais de protagonismo como uma mulher sedutora. E aí vêm os autores orientalistas e fazem uma releitura dessa história e relacionam com dançarinas do Egito. Eu até falei da cabeça, né? Essa cabeça que vai para um lado para o outro e aí gira, que teria sido relacionada com a decapitação. E aí o Oscar Wilde, em 1891, começa a escrever sobre Salomé. Ele publica sua peça de teatro em 1893. E essa Salomé que ele traz é muito diferente de tudo que tinha sido feito até então. Então é uma licença poética. Ele se inspira em orientalistas como o Gustave Flaubert, que tinha feito uma outra narrativa dessa dança, e ele transforma para uma dança de 7 véus que a pessoa vai quase que fazendo um striptease, se oferecendo, se escondendo e tudo mais. E qual é o problema disso, né? Eu estava dizendo, o primeiro é associar que isso é história. Então tem gente que consegue afirmar que a dança do ventre se origina na dança de Salomé. Não temos comprovação sobre isso, né? A gente não sabe que dança ela dançou. E associa também, que é o mais problemático, né, gente? A dança do ventre a uma dança associada ao assassinato de um profeta, e sendo que essa dança é uma dessas armas, né? A dança seria o que desencadeia esse pedido de morte desse profeta. O que isso traz, né? Um imenso preconceito. Essa live ela foi meio que estimulada por uma conversa que eu tive com uma amiga. Ela me mandou alguns trechos de escritos publicados em sites de religião cristã condenando a dança do ventre por estar associada a Salomé. Então, imagina, dá até para entender. Se você acredita que a dança do ventre nasceu com Salomé e que ela dançou e pediu a cabeça do profeta João Batista, dá para entender a associação negativa e perversa que as pessoas fazem dessa dança com algo realmente totalmente anticristão, né? João Batista batizou Jesus, Jesus fica muito chateado com essa morte. Mas olha o perigo, olha o risco da gente associar coisas que não tem fundamento, né? E o que esses homens todos orientalistas
traduziram nesses seus delírios enfim, sexuais com relação às dançarinas do Egito, para trazer Salomé dessa forma até então, né? É bem perigoso tudo isso. Não sei se alguém tem algo para falar, se quer perguntar alguma coisa ou acrescentar, porque a gente já está chegando perto do final. Eu costumo terminar 12:30, mas fiquei interessada nesse filme. Essa sua live é fundamental. Ah, Juliana, obrigada. Você sempre dando muito apoio. Eu agradeço demais seu apoio ao perfil. Obrigada mesmo. Está sendo muito rico poder debater todos esses temas, né? É necessário. Você tem razão. A gente precisa falar mais. Que dançar é muito importante. Eu acredito. A gente praticar. É como eu falei aqui na live da semana passada. A dança é um primeiro pilar, é a prática. O contexto é um pilar também muito importante, que junta com o praticar. E a fruição, que eu digo, né, que é assistir às danças, assistir as pessoas dançando, os registros que a gente tem de dança. Isso são os 3 pilares fundamentais para uma boa prática, um bom ensino da dança do ventre ou de qualquer dança ou qualquer arte. Então, acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Agradeço quem veio. E eu sei que muita gente vai assistir depois, porque a live fica no perfil. E vamos ver qual vai ser o tema da semana que vem. Ainda não sei. Se alguém quiser sugerir, fica à vontade. E vamos aqui aguentar esse calor, que aqui em Brasília a gente está praticamente fervendo. Aqui está muito quente. Um grande abraço. E até a semana que vem. Beijo.